feliz sábado a você, ou um feliz domingo, segunda-feira, não importa o dia que esteja assistindo a esta lição. É muito bom estar com você aqui mais uma vez para continuarmos o nosso guia de estudos sobre descanso em Cristo. Se você não tem esse guia de estudos, não se preocupe, você pode continuar acompanhando nossos estudos, e se quiser adquirir esse guia de estudos, na descrição do vídeo você vai ver o site e o telefone com os quais você poderá adquirir em horário comercial, menos no sábado, ok? E nós vamos estudar nessa semana a lição de número 7. E a lição de número 7, ela é muito importante e ao mesmo tempo difícil de ser colocada em prática. Por quê? Porque nós somos pecadores e porque a lição número 7 fala de perdão. Nessa semana nós vamos ver sobre o perdão. E como que o perdão pode ser uma solução divina para o nosso inquieto coração? Nós vamos analisar a vida de José e vermos o que José fez, como ele procedeu para conseguir perdoar a seus irmãos que o haviam vendido aos ismaelitas ao ponto dele se tornar escravo. Então, com a história de José nós vamos aprender algo sobre o que é perdão, o que não é perdão e como devemos proceder para perdoarmos as pessoas com mais facilidade. Primeiramente, se eu disser para você que perdoar é fácil, eu estou mentindo. Perdoar não é fácil porque a nossa natureza humana naturalmente não gosta de perdoar. Perdoar é algo divino. E por isso, para perdoarmos alguém, precisamos recorrer a Deus para pedir forças a fim de perdoarmos e precisamos cumprir a nossa parte em dar um passo de fé, em fazermos o nosso esforço. Podemos dizer que o perdão é o resultado da combinação entre o poder de Deus e o esforço humano, mas o poder de Deus é o que mais está em ação. Tá? E que o perdão é de origem divina, você pode ler, por exemplo, Romanos capítulo 5, versos 7 e 8. Ali é dito que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, nós nem merecíamos o perdão, nós nem pedimos o perdão, e Cristo nos perdoou e morreu na cruz voluntariamente para nos salvar da morte eterna. Então esse texto de Romanos 5, 7 e 8 mostra que o perdão é divino. E por isso, você e eu precisamos dar um passo de fé, fazer um esforço e nos apegarmos a este poder se quisermos realmente perdoar alguém. E para perdoar uma pessoa, em alguns momentos nós teremos de enfrentar o nosso passado. Não vai adiantar fugir dele. Foi o que aconteceu com José. José havia se tornado governador no Egito. Ele foi capaz, pelo poder de Deus, de interpretar um sonho de Faraó. E ao interpretar esse sonho, Faraó deu grande autoridade para José. Acima de José, somente Faraó. E José administrou aquele reino no momento em que o mundo seria atacado por uma grande fome. Foi isso que Deus revelou em sonhos para Faraó. E José foi usado por Deus para interpretar o sonho. E Faraó viu em José um homem capaz, habilitado para administrar a situação enquanto o mundo estava passando por abundância e a fome não chegava. Só que a fome bateu no mundo. O Egito estava com fartura, tinha muito estoque de alimento e obviamente que as nações ao redor começaram a recorrer ao Egito para comprar alimento. E quem teve que recorrer ao Egito? Os irmãos de José. Chegou o momento em que Jacó pediu, que os seus filhos fossem até o Egito e comprassem alimento. E José, ele reconheceu os seus irmãos. Ele teve uma emoção profunda quando reconheceu os seus irmãos. Só que o que acontece? Como governador do Egito, era muito simples para José dar uma ordem: mate-os. Porque ele passou por uma profunda dor, longe do lar,
sofrendo na prisão, sofrendo injustiças por causa deles. Mas ao invés de mandar matá-los, ao invés de se vingar dos seus irmãos, José optou por trabalhar o coração a fim de perdoá-los. José também estava preocupado com seu pai. Ele queria saber se o seu pai Jacó estava vivo e também queria saber se Benjamim, seu irmão, ambos eram filhos da mesma mãe, José e Benjamim, ele queria saber se Benjamim estava bem. E aí José começou a fazer algumas provas, dar algumas provas para seus irmãos, sem que eles soubessem que era José, para ver se o coração invejoso e maligno deles havia mudado. E por que José fez isso? Porque perdoar não significa tolerar abusos. Isso aqui é muito importante você ter em mente. José não aceitou abusos. Ele perdoou seus irmãos, mas ele também os colocou em algumas situações em que eles tinham de demonstrar se realmente eles estavam arrependidos. E quando José os colocou nessas situações, José também estava dando para eles uma punição, diríamos assim, justa, para que eles percebessem que o perdão não tira as consequências dos nossos atos. Não há dúvidas de que José perdoou seus irmãos, do contrário, José teria matado-os como governador do Egito, mas ele não fez isso. Mas ao mesmo tempo ele não aceitou o abuso. Porque quando os seus irmãos voltaram, ele disse que queria que depois eles trouxessem uma prova de fidelidade. E esta prova deveria ser Benjamim. E nós vamos entrar mais em detalhes sobre isso, mas por que não devemos tolerar abusos, mesmo que perdoemos? Porque de acordo com 1 Coríntios 6, versos 19 e 20, o nosso corpo é o templo, o santuário do Espírito Santo. E o verso 20 diz que o nosso corpo foi comprado por alto preço, que é o sangue de Cristo derramado na cruz. Então, você e eu pertencemos a Deus duas vezes, pela criação e pela salvação. Então, quando se tolera um abuso, seja físico, seja emocional, nós estamos ofendendo ao Espírito Santo, porque o corpo é morada do Espírito Santo. Quando ofendemos ou abusamos de alguém, estamos atacando uma propriedade exclusiva de Cristo, que ele comprou com o seu sangue na cruz do Calvário. Se você sabe de alguém que está sendo abusado fisicamente, emocionalmente, sexualmente e você não faz nada, saiba que Deus vai cobrar de você isso. Tiago 4,17 diz que saber fazer o bem e não fazer é pecado. Então denuncie. Não importa a forma de abuso, denuncie. E se for especialmente maus tratos, abuso sexual e tudo mais, tem que denunciar, tem que contar não apenas para um líder eclesiástico ou para uma pessoa de grande confiança. Tem que contar para a polícia. Tá? Como isso é um crime, Deus usa o Estado para castigar o criminoso. Isso está em Romanos 13, 1 a 5. Então a denúncia tem que ser feita à polícia, pois do contrário você vai estar sendo condizente com o abuso e Deus vai requerer isso de você e também de mim. Tá? Bom, nós vimos que José havia perdoado seus irmãos, só que ele queria ver se algo havia mudado neles, se aquele coração invejoso, perverso, havia sido transformado ou não. E José precisava ter a certeza disso. José iria perdoá-los, obviamente, mas um perdão pleno seria mais fácil para José dar a eles se eles tivessem passado por mudanças. E num momento de certa tensão, eu não vou ler o relato bíblico, você pode ler Gênesis 40, 41 e também capítulo 42, né? No momento, os irmãos de José, quando se sentem ameaçados,
e José pede uma prova de fidelidade, de lealdade, de que eles não eram ladrões, os irmãos começaram a conversar entre si. E José os entendia, porque José entendia o idioma deles, mas quando falava com eles, falava por meio de um tradutor egípcio, para não se dar a reconhecer, não é? E uma coisa importante, José ouviu a confissão dos seus irmãos, que eles reconheceram que poderiam estar pagando por algo que fizeram com José. José se emocionou muito ao ouvir aquilo, tanto que se retirou da presença deles para chorar. E aí nós podemos perceber que esses irmãos de José viveram anos e anos atormentados pela consciência culpada pelo que fizeram com José. Então você percebe, fazer o mal para alguém é extremamente prejudicial. A princípio pode parecer gostoso fazer o mal para alguém, mas o remorso, a culpa vem depois e pode durar anos e anos, se você não recorrer a Deus para uma restauração total. E uma coisa interessante, José fez um outro teste ainda para ver se os irmãos haviam mudado. Ele viu a confissão dos irmãos, só que ele, quando os organizou para oferecer um almoço para eles, José favoreceu mais Benjamim. De acordo com Gênesis 43:34, ele colocou uma porção dobrada de alimento para Benjamim. E aí não se percebe nada de ciúme por Benjamim receber aquela comida extra. Então o que acontece? Ele percebe que os irmãos realmente haviam mudado. Só que ele precisava planejar mais uma prova, né, para ter a certeza da mudança dos seus irmãos. E quando José planeja esta prova, ele nos mostra uma coisa importante. Ele perdoou. Mas perdão não significa ausência de consequências e nem deixar que o agressor ou abusador continue com o seu comportamento. O que é perdoar? Perdoar também não é esquecer. Perdoar não é uma lavagem cerebral que Deus faz na sua mente e você não lembra mais do que aconteceu. Nós podemos comparar o perdão a uma cicatriz. Você tem alguma cicatriz no corpo? Se você tiver, e eu lhe perguntar assim, você lembra como foi feita essa cicatriz? Você vai lembrar direitinho como foi feita, quando foi feita possivelmente, ou pelo menos num tempo aproximado. Agora, se eu perguntar assim para você, essa cicatriz continua doendo em você? Você vai dizer, não, já cicatrizou, já passou. Então esse é o perdão bíblico. Assim como acontece com a cicatriz, você não esquece. Perdão não é esquecer. Perdão não é uma lavagem cerebral. Mas quando você perdoa, você olha para a cicatriz, lembra do que aconteceu, mas ela não dói mais. Aí você sabe que perdoou de verdade, porque a cicatriz cicatrizou e não está mais doendo. E perdoar significa entregar a Deus todo ressentimento e todo desejo de vingança. E isso você tem que fazer em oração. Já aconteceu comigo mais de uma vez, de eu ficar com tanto ódio de alguém que eu disse assim para Deus, Deus, se eu pudesse eu mataria essa pessoa. Mas eu entrego isso para ti porque eu não estou conseguindo administrar isso. E Deus ajuda. Então isso é se dispor a perdoar, não é sentir vontade, viu? Perdão não é vontade. Perdão é uma decisão de obedecer ao mandamento. Vou lhe provar isso. Em Mateus 18, 21 e 22, Cristo não mostra que o perdão é uma questão de vontade. É uma questão de decidir obedecer ao mandamento, mesmo com dificuldades, porque quem ajuda
já falei no início do estudo, é Deus. Né? Mateus 18, 21 e 22. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Respondeu Jesus: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Jesus simplesmente disse para Pedro o seguinte: você tem que perdoar sempre. E quando Jesus diz para perdoar sempre, aqui ele está mostrando a parte humana em entregar para Deus todo o ressentimento e todo o desejo de vingança. E para isso você precisa ser muito franco com Deus. E precisa não esconder os seus segredos e os seus sentimentos de Deus. Você tem que contar a Ele tudo o que você sente em relação a certa pessoa, contar até mesmo as vontades más que você tem de praticar e pedir para Ele: Senhor, ajuda-me a não fazer isso, coloca no meu coração o desejo de perdoar. Porque com isso você não estará sentindo vontade de perdoar, mas você estará dando um passo de fé para que Deus coloque o perdão dentro de você. Então perdoar não é esquecer e perdoar não é sentir vontade. Perdoar é tomar a decisão de obedecer ao mandamento de Mateus 18, 21 e 22. Um outro detalhe: o que nos deve motivar a perdoar as pessoas? Primeiro, o mandamento de Deus, mas acima de tudo, o que deve nos motivar a perdoar as pessoas é o perdão que nós recebemos do próprio Deus. Você e eu gostaríamos que Deus não nos perdoasse de alguns pecados? Com certeza não gostaríamos. Nós queremos que Deus perdoe-nos de todos os nossos pecados. E a Bíblia promete isso, que Deus nos purifica de qualquer injustiça, como diz 1 João 1,9. Do mesmo modo que Deus está disposto a lhe perdoar sempre, você e eu precisamos estar dispostos a perdoar sempre. Eu vou dizer para você que é fácil? Não é fácil. É muito difícil. Mas nós precisamos dar um passo de fé. E temos também que dar um tempo. Respeitar o tempo de cicatrização, diríamos assim, do nosso coração. Algumas pessoas, por causa da sua estrutura mental, por causa da sua bagagem familiar, entre outros fatores, perdoam com mais facilidade. Outras perdoam com mais dificuldade. O poder de Deus atua em ambas, mas existem estruturas mentais diferentes e isso deve ser respeitado. Talvez a sua cicatriz demore um pouquinho mais, mas não tem problema. O importante é que você vai conseguir, se você obedecer a Deus, der o passo de fé e pedir o poder a Ele. Então, nós perdoamos os outros não porque temos vontade. Nós devemos perdoar os outros porque nós fomos perdoados por Deus. Você percebe a diferença? Não perdoamos porque sentimos vontade ou porque os outros merecem. Perdoamos porque Deus nos perdoou na cruz do Calvário. Então essa deve ser a nossa motivação. Precisamos olhar mais para a cruz, a fim de que perdoemos com mais facilidade. Outro detalhe importante que a lição nos mostra, e que pode-se perceber isso na vida de José, é que para perdoar nós devemos admitir que estamos machucados e feridos. Se você não reconhece esta emoção negativa dentro de você, você não vai conseguir resolver o seu problema. Como que Deus vai trabalhar com alguém que não quer reconhecer que tem um problema? Deus vai respeitar o seu livre-arbítrio. Então você tem que reconhecer que está ferido, que está magoado, que está chateado e até que está com vontade de matar outra pessoa. Mas você tem que expor a Deus esses sentimentos. E nós aprendemos muito sobre expor sentimentos lendo o livro de Salmos. No livro de Salmos, Davi chegou um momento que falou o seguinte: Deus, que o Senhor esmague sobre a pedra os filhos dos meus inimigos. Isso não é certo de se pedir, mas ele expôs o que ele estava sentindo. E é expondo a Deus o que sentimos é que Ele pode nos perdoar. E que Ele pode nos ajudar a perdoar.
Mas você pode estar se perguntando, Leandro, e se o meu ofensor não quiser receber o meu perdão? Aí entra em questão o princípio de Romanos 12, 19. Se a pessoa não quiser receber o seu perdão, que não seja por sua causa. E Romanos 12, 19 diz o seguinte: Amados, nunca se vinguem, deixem que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim dizem as Escrituras, a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Então aqui é dito que nós nunca devemos nos vingar. Se o ofensor não quis nos perdoar, o problema é dele. Outras traduções bíblicas falam isso. Vou ler para você o mesmo texto, Romanos 12, 19, numa outra tradução, para você perceber exatamente isso. Ou seja, se a pessoa não quer perdoar, o problema é dela, né? Será algo entre ela e Deus, e você já não faz mais parte do assunto, ó. Romanos 12, 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito, minha é vingança e eu recompensarei, diz o Senhor. Verso 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E agora olha o verso 18. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Veja que interessante. Quando for possível, devemos estar em paz com todas as pessoas. O que isso significa? Que nem sempre depende só de nós. Na verdade, nunca depende só de nós. Depende de nós em pedirmos o perdão e em perdoarmos, mas depende também da outra pessoa aceitar o nosso perdão. Se ela não aceitar, é entre ela e Deus. Você está fora de questão. Faça a sua parte. E se a outra pessoa não quiser fazer a parte dela, Deus vai cobrar dela. Porque Romanos 12, 18 diz, no que depender de vocês, vivam em paz com todos. Então, no que depender de você, perdoe, restaure relacionamentos. Agora, no que depender dos outros, é com eles. E essas pessoas que não perdoam, ou não querem aceitar o pedido de perdão das outras, elas vão ter problemas de saúde, inclusive. Você sabia disso? Já há estudos que comprovam que a pessoa que não perdoa, ela tem mais problemas cardíacos, problema de pressão alta e diabetes. Há pessoas que após perdoarem, aliviarem-se de uma mágoa de muitos anos, superaram a pressão alta e o diabetes. Então você veja a fisiologia do perdão. O perdão é tão importante que ele afeta a parte mental, espiritual e também a parte física. Tá? Então precisamos reconhecer que o perdão é fundamental, é importante e que devemos aprender com Deus a perdoar a cada dia. Sem a ajuda dele é impossível. E para finalizarmos a nossa lição, eu quero lhe dar uma dica. José finalmente recebeu no Egito seu pai Jacó, todos os seus irmãos, todos os filhos, todos os sobrinhos, todos os filhos dos seus irmãos, né? Sobrinhos, netos de Jacó, em torno de 70 pessoas desceram até o Egito. E lá José pôde cuidar de cada um deles. Nenhum dos seus descendentes passou fome. Agora, o que José fez para que fosse possível tamanho perdão? Primeiramente, quando Jacó morreu, foi mais do que natural os irmãos de José terem medo. Nossa, agora que nosso pai morreu, José vai se vingar de nós. Mas pelo contrário, José não se vingou. Ele continuou cuidando dos seus irmãos, dos seus sobrinhos e de toda aquela descendência, em torno de 70 pessoas.
O que isso nos mostra? Que para perdoarmos, precisamos aprender a não focar nas lembranças passadas. Repito, para perdoarmos, precisamos aprender a não focarmos no passado. Se você fizer como muitas pessoas focar no passado, você nunca vai perdoar. Se você fizer como José, focar no presente, focar no futuro, você vai esquecer com mais facilidade aquilo que aconteceu com você no passado. Então não foque nas lembranças passadas. Não traga o assunto à tona, porque quanto mais você traz o assunto à tona, mais difícil é você esquecer. Ok? Encha sua mente com outras coisas. Foque em outras coisas. E lembre-se de algo. Deus não foi o responsável por tudo aquilo que José passou, mas Deus teve poder, porque Deus é onipotente, de transformar aquela tragédia numa bênção. Da mesma forma, Deus não é responsável por aqueles que magoam você, mas Deus tem poder de transformar essa coisa ruim numa bênção. Você crê nisso? Você acredita nisso? Então siga firme. Siga firme em Deus, perdoe, peça ajuda para perdoar e conte com o perdão de Cristo todos os dias, porque a presença dele no santuário celestial é a garantia do seu e do meu perdão. Obrigado por ter me acompanhado na lição desta semana. Na próxima lição, que será a lição de número 8, vamos estudar, o assunto será livres para descansar. Vamos falar mais ainda, não é, sobre o descanso em Cristo. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até nosso próximo estudo.